2-1 ficou barato para o Flamengo. 2-1 ficou barato para o Flamengo. Era para ser de 4 ou de 5-1. Flamengo não jogou nada no primeiro tempo. No segundo tempo, então, foi amassado, foi atropelado como se um caminhão, um trator passasse por cima do Flamengo. É isso que os torcedores têm que entender. O Renato Paiva é um técnico fraco. E para piorar, o John Textor já declarou que não vai trocar ele. O John Textor já declarou que não vai tirar ele. Esses dias eu fiz um vídeo e muitas pessoas, pô, Ney, mas nós fomos campeões, nós ganhamos. Gente, nós devemos ser muito grato, né? Muito grato por aquilo que o John Textor fez no ano passado. Nação flamenguista, não dá tempo de nem sequer zoar o Flamengo, né? E quando ele vai tentar alfinetar o Flamengo perdeu de 2-1 para o Cruzeiro, não foi um grande jogo, mas, pessoal, vamos ser realistas, né? Se há uma hora que possa perder, é agora, né? Melhor perder agora do que perder quarta-feira, né? Que é um jogo decisivo. O Flamengo precisa da vitória para garantir sua classificação na Libertadores, né? Mas nem é aquele torcedor que ele quer secar o Flamengo, mas de repente ele se lembra que o time dele tá numa draga desgraçada, né? Ele se lembra que é um treinador da Série B, né? Ele se lembra que Don Chesson, né? Vamos falar assim, eu considero ele Don Chesson, né? Ele se lembra que não tá nem aí para o Botafogo, né? Isso aí deixa os torcedores botafoguenses um pouco animados, né? Quando vê a vitória do Flamengo, quando vê a derrota do Flamengo, mas em seguida ele já perde a cabeça, já entra em desespero porque sabe que o Botafogo tá afundando, né? Afundando no oceano que é complicado de resgatar, viu, pessoal? Essa é a verdade, né? Vamos acompanhar aí, né? Primeiro vamos acompanhar o que ele achou do jogo do Flamengo, né, Ney? E depois o desespero em sequência. Ele sabe que é uma volta sem fim, essa do Botafogo, né? Créditos do vídeo, né? Ao canal do Ney, link na descrição, vale a pena vocês lá acompanhar. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final deixa a minha opinião. Vamos lá. O malvadão hoje não foi tão malvadão assim. Falar uma coisa para você, hein? 2-1 ficou barato para o Flamengo. 2-1 ficou barato para o Flamengo. Era para ser de 4 ou de 5-1. Flamengo não jogou nada no primeiro tempo. No segundo tempo, então, foi amassado, foi atropelado como se um caminhão, um trator passasse por cima do Flamengo. Quando eu digo que é só mídia, que é só conversa furada, sabe? Que esse Luiz Felipe é o Guardiola da Shopee. Quando eu digo que o time é fraco, que o time não consegue vencer se não tiver um apoio, né? Se não tiver um apoio de fora. Porque mostra literalmente que o Flamengo não tem condições nenhuma de estar na posição que se encontra. Exatamente. Daqui para frente agora vai engrossar o caldo. Aí eu quero ver. Então, quando eu disse, olha, o Cruzeiro tem um time muito bem, muito preparado, redondinho, agora você sabe que aquilo que o Ney fala é a pura verdade, que o Ney entende de futebol. Então, hoje, vocês flamenguistas, atenção, atenção, flamenguista, atenção, atenção, flamenguista, 2-1 foi barato para vocês, hein? 2-1 foi barato. Era para o Cruzeiro dar uma chapuletada, goleada em vocês. Mas eu até creio que o Cruzeiro teve pena de vocês. Estavam perdidos dentro de campo, completamente perdido. Então, meu amigo, não é lá essas coisas que andam falando. A mídia fala muito. A mídia vende um produto que não é. Se lembra que eu disse que o Flamengo é semelhante ao filme da Globo? Se lembra a tela quente? Quando passava propaganda ou reclame?
Você lembra quando passava o reclame nos horários ali? E era tiro para cá, tiro para lá, carro capotando, filme na tela quente. Aí você desmarcava tudo que você tinha que fazer para ver esse filme. Só tinha 1 minuto de tiro e 1 minuto de carro capotando. Depois era um time água de salsicha do caramba, fraco. Esse é o malvadão. Esse é o Malvaldinho. Esse é o malvadão. Fazer o quê, né? Quando nem fala, ou nem sabe do que está falando, porque o nem entende e sabe muito bem do que eu estou falando. Será, pessoal? Será que o NEM realmente sabe do que está falando, né? Pois é, né? Ele dizia que o Botafogo esse ano ia ganhar tudo, né? E o Botafogo não ganhou nada. E a tendência é, como eu disse, né? Tá afundando, cada dia que passa afundando mais. Perdeu pro Bahia, poderia ter sido mais se o juiz não tivesse ajudado, né? Nem faz um vídeo criticando o Flamengo, mas também na sequência ele já entra em desespero, porque ele sabe que o Botafogo tá numa desgraça grande. Vamos acompanhar aí, vamos ver. Olá, família botafoguense, como vai? Tudo bem, pessoal? Ainda na ressaca do jogo de ontem contra o Bahia, que perdemos de 1-0, e isso perdemos para nós mesmos. Perdemos para nós mesmos, porque não colocamos um time qualificado em campo para disputar a partida de ontem. O Renato Paiva, não sai da minha cabeça que o Renato Paiva está a 3 prateleiras abaixo do Arthur Jorge. É um técnico, porém de Série B. É um técnico para lutar ali, para não cair para a Série B. É um técnico fraco. Foi o que ele tem mostrado. Ganhar em casa é mais que a sua obrigação, e é onde o elenco, né, o Botafogo joga mais por causa da massa botafoguense, a torcida que está em peso no Newton Santos. Porém, ele é um técnico fraco. É isso que os torcedores têm que entender. O Renato Paiva é um técnico fraco. E para piorar, o John Textor já declarou que não vai trocar ele. O John Textor já declarou que não vai tirar ele. Esses dias eu fiz um vídeo e muitas pessoas, pô, Ney, mas nós fomos campeões, nós ganhamos. Gente, nós devemos ser muito grato, né? Muito grato por aquilo que o John Textor fez no ano passado. Mas a nossa gratidão, ela tem limite. Não é porque ele ganhou no ano passado que a gente vai aceitar a derrota esse ano, que a gente vai aceitar perder 2 títulos no início do ano, que a gente vai aceitar ser rebaixado, que a gente vai aceitar ser eliminado da Libertadores, que a gente vai aceitar por causa do ano passado. Não, o ano passado nós somos gratos ao John Textor pelo 2024. 2025 é outra história. E o que o Botafogo tem mostrado para os seus torcedores tem me deixado muito preocupado, porque não tem futebol. O Botafogo não tem futebol para continuar na Libertadores. O Botafogo não tem futebol para disputar a ponta do Brasileirão. O Botafogo não tem futebol para chegar na Copa do Brasil e muito menos no Mundial de Clubes. É essa noção que você tem que ser. E não adianta cobrar depois que o leite está derramado. Não adianta cobrar depois quando perder, quando ser eliminado, quando sair da competição, não. A gente tem que cobrar agora. Se a gente ama o Botafogo, como nós amamos, nós temos que cobrar agora. Essa é a minha preocupação. Que o Renato Paiva é um técnico de 5ª categoria. Vou repetir. Renato Paiva é um técnico de 5ª categoria e o John Textor falou que não vai mudar ele, que não vai trocar ele, que vai até o Mundial de Clubes. Você acredita isso? Esse é o problema. Esse é o problema. Tudo indica que o John Textor não quer saber do Botafogo, só está se preocupando com a bronca que ele está tendo lá na França, com o Lyon, só está se preocupando isso. Então, o boi engorda à vista do dono, meu amigo. Se o dono não estiver ali, o boi não vai engordar.
Se ele não tiver na frente, o time não vai. Então, essa é a nossa preocupação. O Botafogo viaja hoje para a Venezuela para enfrentar nessa terça-feira o Carabobo. Um jogo decisivo para o Botafogo. Botafogo não pode nem imaginar a perder ou empatar esse jogo. Tem que ganhar. Com o futebol que está, tem que ganhar. Se perder, o Renato Paiva de lá já tinha que pegar um avião e ir direto para Portugal. Vai comer pastelzinho do Belém lá em Portugal, seu português miserável. Mas não vai destruir os sonhos do botafoguense. Você é incapaz. Você não tem capacidade alguma de estar na frente do Botafogo. Você é um técnico de 5ª categoria. Mas o outro gringo também não quer tirar. Então fica aí, a gente preocupado, o ano de 2025 sendo frustrado. Essa é a verdade. O John Textor está jogando o ano de 2025 na lata do lixo. Se não jogou ainda. Então, meus caros botafoguenses, não fique chateado. Porque eu falo, eu não sou... Você tem que entender o seguinte, eu não sou jornalista. Eu não vou chegar aqui e falar em tática. Não sou, eu sou torcedor. Eu falo o que me vem na cabeça. Eu falo o que me vem na cabeça. Eu sou o arroz com feijão e pronto, e acabou. Ah, mas eu não gosto. Então sai do canal. Eu não me preocupo. Não me preocupo mesmo. Então é isso que nós temos que entender. Tá combinado? Renato Paiva, técnico de 5ª categoria. Se perder na Venezuela, já pega um avião de lá mesmo. Vai direto. Se perder para Venezuela agora, hein? Contra o Carabobos na terça-feira. Já pega um avião e vai direto para Portugal comer pastelzinho de Belém lá, miserável. Você não vai destruir os sonhos dos botafoguenses, não. Nação flamenguista nem aquele ator que você pode esperar tudo dele, né? Fez várias críticas a Flamengo aí, que o Flamengo não é isso, não é aquilo. Depois que o Flamengo perdeu para o Cruzeiro de 2-1. Inclusive, eu acho que o Flamengo não jogou bem. Não tô botando aqui desculpa, mas a mídia, Ney, a mídia não ajuda o Flamengo, né? Onde foi que você viu passar os lances, né, dos gols? Principalmente o segundo gol do Cruzeiro, né? Onde houve uma falta em cima de Bruno Henrique e na sequência não foi pênalti. A mídia não passa isso, né? Não é justificativa pela derrota. O Flamengo jogou mal, ok, mereceu perder. O Flamengo, alguns jogadores individualmente tiveram péssimo, né? Como o Léo Pereira. Léo Pereira, no lugar de atacar o atacante, né? Quando eu digo atacar, é tentar ganhar a bola do atacante. Não, ele vai recuando. O cara chutou o gol. Pra mim, Léo Pereira abaixo. Pra mim, Wesley mal. Depois que voltou da seleção brasileira, jogando um péssimo futebol. Claro, não é um péssimo futebol, pessoal, jogando aquele futebol que mereça ser substituído. Não, mas não aquele futebol que a gente está acostumado a ver. Gerson, mal. Jogou mal o Gerson, né? Muito mal, né? Everton Cebolinha não jogou aquilo que a gente está acostumado a ver. Pedro, bem abaixo, né? Ok, Arrascaeta, mais uma vez, né? Decidindo. Rossi, bem também, Rossi, né? Mas não foi aquele Flamengo que a gente está acostumado a ver. É um ponto. Mas vamos ser realistas que os árbitros ajudaram aí, né? Bruno Henrique levou uma falta por trás, sequer o VAR chamou, nem. Mas é isso aí. Nem critica. Mas só que quando ele critica um Flamengo que pode se classificar na Libertadores, só basta, eu acho que até um empate contra o Central Córdoba é bom, que eu acredito na vitória. Pode se classificar na Libertadores, tá no topo da tabela ali, né? Próximo do Palmeiras. Quando o Ney olha para isso e vê seu time que pode cair fora da Libertadores e tá quase na zona de rebaixamento, aí ele volta atrás. Aí ele entra em desespero, né? Aí ele começa as críticas, né, em cima de Renato Paiva, de Don Chesso, né?
de muitos do Botafogo, né? Mas é como eu digo, pessoal. O campeonato é longo. Se tinha um jogo que o Flamengo poderia perder, era esse. Felipe Luiz é um cara lúcido, é um cara que sabe, né? Inclusive na coletiva, apesar de não ter muitas perguntas, ele foi bem realista, né? O Flamengo individualmente teve abaixo, coletivamente teve abaixo. Sem sombra de dúvida, ele sabe que tem que melhorar. E é nas derrotas que ele aprende, né? Ele perdeu para o Central Córdoba. Consequentemente, ele aprendeu algo naquela derrota, né? Perdeu para o Cruzeiro. Com certeza ele também aprendeu algo nessa derrota. Eu acho que não tem que se lamentar. É como jogador mesmo de futebol mesmo disse, né? É bater a poeira, trabalhar e tentar o próximo jogo. Volto a dizer, perdeu na hora que podia perder. Perdeu porque talvez não se preparou adequadamente, os jogadores bem abaixo, não encontrou seu bom futebol, ok? Mas o Botafogo nem não tá essa mil maravilha, né? Vocês sabem, né? E olha que o Flamengo também não era para ter perdido de 4, de 5, como o Ney falou aí, né? Acho que foi um jogo igual. Segundo tempo, o Cruzeiro dominou mais o Flamengo, né? O Flamengo não conseguiu jogar. Mas é como eu disse, perdeu na hora que poderia perder. E agora, foco total na Libertadores, né? Quarta-feira, Central Córdoba. O Botafogo tá pressionado. Se perder, tá fora da Libertadores. E com o futebol que vem apresentando, para você ter noção, falta em cima de Bruno Henrique. Falta em cima de Bruno Henrique no carrinho. O VAR não chamou. Prosseguiu o pênalti, gol do Cruzeiro. O VAR, o cara deu uma cavadinha por cima do goleiro do Botafogo. O goleiro do Botafogo pegou a bola com a mão. Expulsou, certo? Mas o VAR fez o quê? Chamou. Não é para expulsão, não. Como é que você pega a bola fora da área, o goleiro com a mão, e não é para expulsão? Por aí vocês tiram, né? Mas fazer o quê? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.